Fala, minha galera bonita do coração, como é que estão vocês? Tudo legal? E apresento a vocês a minha obra-prima K2 Personal Extreme. Confesso a vocês que eu não sou muito fã de criar novos timbres nos meus VSTs, nos meus sintetizadores que eu uso, mas existem aqueles momentos em que surge aquela inspiração inevitável onde você se vê simplesmente obrigado a criar algo com a sua cara, um filho totalmente seu. E é exatamente isso que tem acontecido. Eu costumo sempre buscar aquele piano mais idealizado, que tem uma performance mais versátil, capaz de ser bom em qualquer tipo de música. Obviamente que existem suas limitações, não existe um timbre de piano adequado a todo e qualquer tipo de música sem que possa fazer melhor um tipo ou outro. Por exemplo, tocar rock e tocar jazz, tocar música clássica e tocar aí um funk music, né, por exemplo. Mas é possível sim você criar aquele timbre que tenha um desempenho adequado ao seu estilo de tocar e que não vai fazer feio, pelo menos, noutros estilos de música. Eu tenho uma atração especial por pianos mais brilhantes, mas eu também gosto daquele timbre mais profundo, mais fechado, mais escuro quando você bate fraquinho. Quando tu vai buscar apenas os pianíssimos, né? Aquele som mais fechado. Eu tenho uma implicância muito grande com aqueles pianos que são iguais o tempo todo. Tanto faz você bater fraco como bater forte, ele vai soar sempre igual. Isso me dá um nervoso, porque não foi para isso que o piano foi feito. Na verdade, o Bartolomeu Cristofori, quando fez o piano, o Grand Piano, o primeiro lá em 1750, 60, ele quis algo diferente do que se tinha na época. Ou seja, o cravo. O cravo era o instrumento dominante, então, no perfil erudito da música, onde o timbre do cravo era sempre igual, quase que não havia dinâmica. Então, diferentemente, ele quis criar um instrumento onde você pudesse extrair aquele som mais escuro e aquele som mais claro, quando percutisse com mais força. Então, são nesses moldes que eu busco o meu piano ideal. Obviamente que hoje em dia, com a tecnologia à disposição, tanto de VSTs como nos teclados mais generalistas, né? Aqueles teclados da Yamaha, da Korg, da Roland, da Nord, os teclados de forma geral te trazem sim muitos recursos para serem usados tanto no palco quanto nos estúdios. Diferentes formas de edição onde você pode criar timbres das mais variadas formas, inclusive aqueles timbres que não são tão ortodoxos assim. E a busca por um timbre ortodoxo tem sido o grande pleito das empresas, né? Eles têm pleiteado de inúmeras formas sons mais parecidos com aquilo que havia no início da era pianística, quando se criou o primeiro piano. Eu fico pensando até que ponto isso é válido, até que ponto é positivo nós termos tantas tecnologias disponíveis hoje para imitar algo que já existe. Filosoficamente falando, entrando um pouquinho dentro da filosofia, imagine comigo, até que ponto é válido nós usufruirmos de uma tecnologia tão avançada como nós temos hoje, com processadores de
inúmeros gigahertz, memória sendo investida, interfaces gráficas, diferentes formas e tecnologias de síntese, para nós imitarmos algo que já existe desde 1900, aliás, desde 1800, desde 1700. Será que é positivo isso? Será que nós não estamos caminhando para trás? Não fique bravo comigo. Obviamente eu reconheço o valor de um piano acústico, eu sei o quanto um piano acústico é gostoso de tocar. A ambiência que ele proporciona é algo que jamais monitores como esses aqui, de alguns R$1000, vão me proporcionar, né? Não tem como isso aqui, membrana de alto-falante, emular com proximidade ainda que seja a vibração de uma tábua harmônica, de um tampo harmônico de piano. Não tem como. Vamos ser bem sinceros. Só que mesmo naquele sistema high-end, onde nós temos propulsão acústica o suficiente para emular as frequências mais adversas, mesmo aquelas que não são ouvidas por nós, não é possível você trazer com perfeição aquilo que está sendo produzido no ambiente real dos materiais que compõem um piano acústico. Eu me refiro ao feltro, à madeira e ao metal. E é nessa gradação que nós temos feito uma empreitada na busca pelo timbre perfeito. E aqui, então, eu tenho buscado, né, algumas características que são, na minha opinião, essenciais para um bom piano. Você pode notar que eu tenho aqui uma curva de dinâmica que foi alterada, ela foi, digamos, customizada, ela foge mesmo daqueles padrões que são oferecidos pelo Pianotech, né? Aqui, por exemplo, se eu pegasse esse Fast Caber aqui, eu teria esse tipo de curva, né, no meu Velocity, que me daria assim uma dinâmica muito agradável, bastante gradual, né? Eu poderia também escolher um sistema mais médio aqui, não tão acentuada, né? Poderia optar pela configuração padrão, né, que seria o normal keyboard. No entanto, eu preferi otimizar aquilo que estava melhor ao meu ouvido e eu criei minha própria curva, que não é uma curva, é uma espécie de letra S, né, um número 5 aqui, não, é uma letra S, não um número 5, né? Seria um Z ao contrário, onde eu tenho no ponto 111 a altura de 127 aqui. Ele segue o padrão MIDI 127, então esse ponto aqui é correspondente, seriam as coordenadas 111 para 127 e aqui embaixo eu tenho 21 para 0. Note que se eu apenas pressionar a tecla, ele não gera som nenhum, tá? Mas a partir do Velocity 21, eu consigo já sentir ali as primeiras gorduras do piano. É isso que eu buscava, tá? Um som mais gordo, onde o martelo não estivesse presente. E note que o martelo não estar presente neste timbre aqui é algo extremamente difícil, por causa que eu coloquei o martelo ao extremo. Aqui nessa posição, você pode ver que ele está na posição 3, onde o normal para este tipo de piano seria o 1. Então eu subi em 200% a oclusão de martelo aqui. Mesmo assim está com um som bastante suave, tá? E é por esse motivo que eu optei por esta curva, por essa configuração aqui. Isso aqui não foi uma coisa feita à base do achômetro, eu acho que vai dar. Isso aqui foram testes e testes e muitos testes até encontrar essas coordenadas aqui, tá? Eu posso fazer depois um outro vídeo explicando o motivo matemático que eu encontrei essas coordenadas, tá? Elas têm a ver um pouco com o coeficiente de dinâmica que eu tenho aqui, que é de 28 dB, né? Note que o normal para o padrão K2 do Pianotech seria o 40, né? O 40 aqui, ó.
Mas, no entanto, eu optei pelo 28, que é aquele que vai me dar esse som gordinho sem a presença do martelo, apenas como se o feltro estivesse encostando na corda, tocando a corda, fazendo ela vibrar, sem o som da madeira, tá? No entanto, se eu bater com força, isso aqui é o que eu busquei durante muito tempo. Não é algo assim, talvez, que possa te deixar abismado, até porque eu estou te mostrando algo que já foi pronto. Mas note que fugir dos padrões que são colocados aqui pelo default de um software, às vezes, meu querido, requer um certo tamanho de coragem, tá? Porque, pensa comigo, os desenvolvedores calcam esforços para te entregar aquilo que há de melhor no software já por padrão. Afinal de contas, eles não querem que o usuário perca tempo buscando suas melhores configurações, embora tenhamos aqui, esteja disponível para os usuários, uma gama imensa de configurações. Eu contabilizei aqui mais de 100 opções, mais de 100 parâmetros que você pode configurar, modificar. Mesmo assim, eu creio com muito bom senso, e todos nós sabemos que isso é verdade, que todas as empresas, não só a Modart, busca já entregar por default os melhores timbres, para que numa primeira experimentação o usuário já possa estar convencido a adquirir o software. Uma empresa precisa vender e eles não querem que seja entregue para o usuário apenas uma onda senoidal, crua, por conta do usuário montar seus timbres nela. Não é assim que funciona. Talvez já fora assim algum dia, hoje não mais, né? Imagina se o Pianotech te vendesse um som extremamente liso, chato, sem configuração alguma, sem beleza alguma, sem aprimoramento algum, e fica por conta de você criar seus próprios timbres. Isso seria injusto. Você está pagando e quer sair tocando no mesmo dia, é ou não é verdade? E mesmo para comprar, você precisa experimentar antes como saber a eficiência de um software se ele não te entrega bons presets. Ser presetista, na minha opinião, não é nenhum defeito. Ser presetista é usar aquilo que tu comprou, aquilo que tu pagou para usar algo, e você está fazendo uso de algo que foi comprado por você. Então, ser presetista não tem nada demais, né? Lembrando que presetista é quem usa os presets, preseteiro é quem faz os presets, né? Barbeiro é quem corta cabelo, carpinteiro é quem trabalha com madeira, pedreiro quem trabalha com construção de casas, e preseteiro é quem faz presets, não é? Presetista é quem usa, né? Isso aí, então fica essa dica, né? De semântica, né? Para nós podermos entender melhor esses termos aí. Então, eu sou um presetista de carteirinha e por muitas vezes eu me vi obrigado a utilizar os timbres que já são fornecidos aqui, que, repito, não são ruins, por causa da minha incapacidade extrema de não conseguir melhorar aquilo que já estava ali. É bastante frustrante, eu confesso a vocês que é muito frustrante quando você vai usar um timbre e ele não... quando você vai fazer um timbre, você vai criar algo novo, vai impor suas próprias configurações e ele não sai como você queria. É uma sensação assim de impotência até, né? E você acaba voltando, por vezes eu me vi voltando a utilizar os presets que já eram oferecidos pela Modart e me contentando com eles, convencido de que eu não seria capaz de criar algo especialmente meu. Veja que concorrer com a empresa que fez o software é algo, de certa forma, não diria desleal, mas de certa forma intimidador. Essa é a verdade. Concorrer com a empresa que criou o software
é intimidador. Por quê? Você está concorrendo com quem conhece o software muito melhor do que você. Se eles fizeram bons presets ali, você vai ousar fazer melhor do que eles, significa então que você conhece mais o sistema do que eles conhecem? Será que eles não fizeram por incapacidade ou não fizeram porque realmente não sabem fazer? Ou será que eles deixaram para que você criasse algo melhor? Então fica o desafio, né? Não sei no que você acredita. Será que é possível você criar presets melhores do que aqueles que já estão oferecidos para você? Ou será que não dá? Será que você se rende a dizer que aquilo que a empresa te entregou de presets é o que realmente havia de melhor para ser feito e que não dá para ir além daquilo? Este é o New York Steinway Model D. Primeira predefinição, Classical. Este é isso aí. Coloca aí nos comentários desse vídeo o que você achou. O que você achou do meu preset pessoal. K2 Personal Extreme. Por que Extreme? Porque eu usei os extremos aqui. Eu posso fazer outro vídeo mais tarde mostrando qual é a configuração que eu usei nesse software aqui, como é que eu usei, o que eu usei para criar ele, quais são os parâmetros que eu modifiquei no K2 original para ter este preset, essa predefinição totalmente minha, aqui com a minha assinatura. Tá bom, minha galera? Valeu, abração. Não esqueça de deixar seu like, de deixar aí o seu comentário, né? Se inscreva no canal, se assim te aprover. Se não quiser se inscrever também, não precisa, tá? Eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo e que Deus te abençoe.